Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor, nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês, fiquem à vontade, já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui então deixando seu joinha, seu gostei, a sua manifestação, faça isso e ajude o nosso canal. Nosso endereço aqui no YouTube é o Clovis Man. Então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, por favor, compartilhe o nosso canal. Clovis Man. A gente tem ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clovis Apólio Oficial, tá ok? Faça isso e nos ajude, tá bom? Já deixou seu graça e paz? Faça isso agora, escreva aí. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Tenham todos um dia de excelência, tá bom? Vamos à palavra do Senhor agora. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos no capítulo 14. Estamos meditando a partir do versículo 26, tá bom? Aqui o Paulo ele está falando sobre, depois de apresentar um caminho ainda mais excelente, ele vai voltar a falar sobre os dons, sobre as ferramentas que o Senhor Deus disponibiliza a todos aqueles que creem no seu nome, tá bom? As ferramentas, tá bom? Segue o amor e procurai com dedicação os melhores dons. E aí Paulo fala dos dons que são superiores, não são pessoas superiores, mas dons que serve, dons que edifica, dons que encorajam, dons que consolam, que ajudam os outros. Esses são os dons superiores. Ajudou os outros? Bom, tem uma pitadinha já de ser superior. Tá bom? Nós estamos então no versículo 26 e agora Paulo está aqui arrematando o capítulo 14, dando as pinceladas finais, falando que Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem, não de bagunça, tá bom? Muito embora haja manifestações variadas da manifestação do poder de Deus, o nosso Deus é um Deus de ordem, tá bom? Vamos ler a parte do versículo 26 novamente. Diz assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas, um tem a interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar dois ou três no máximo. Será que Paulo está aqui numerando isso? Será que isso aqui é para levar a ferro e fogo? Um, dois ou no máximo três? Não é isso. Não é nada disso. Se a gente for começar a levar para esse lado, um montão de coisas perde a beleza. Um montão de coisas perdem a beleza. Então, quando a gente se reúne, um tem salmo, o outro tem ensino, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar dois e no máximo três, um de cada vez, e um de cada vez. Se alguém deve interpretar, se não, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Fale consigo mesmo e com Deus, ou seja, baixinho, não atrapalhe o outro. Porque o alvo é a edificação mútua, é o encorajamento mútuo, é o encorajamento do nós, não apenas do tu. Vamos combinar isso daqui? Então veja, ser igreja é ser um, é viver em torno de Cristo, é servir uns aos outros. Se, porém, alguém falar em línguas, devem falar dois, no máximo três, um de cada vez, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo. Percebe? Paulo não falou para você não falar em línguas na igreja, falou para você falar consigo mesmo e com Deus, em silêncio, sem atrapalhar o outro. Fale consigo mesmo e com Deus. Então, às vezes, não pode falar em línguas na igreja. Não estou vendo isso aqui, não. Eu estou vendo que eu não posso atrapalhar meu vizinho. É isso que eu estou percebendo aqui. Eu não posso atrapalhar o próximo. Eu tenho que encorajar, consolar o próximo.
Vamos ser sinceros aqui, porque cada um vai puxar a sardinha para o seu prato, gente. Ou melhor, cada um vai puxar a brasa para o seu prato. Não é melhor eu levar a sardinha até a brasa, mas não, a gente puxa a brasa para a nossa sardinha. Vamos combinar aqui. A questão aqui é eu não atrapalhar o outro. A questão aqui sou eu não atrapalhar o meu vizinho que está sendo edificado por uma palavra de revelação. Né? Alguém está pregando e tem alguém do meu lado aqui dando rajadas e rajadas em línguas estranhas. Vamos combinar, irmãos. Não vamos levar a extremo isso aqui, não. 2, 3 e ficamos contando. 1, 2, deu, 3, deu, acabou. Não é isso não, meus irmãos. Não é isso não. Nosso Deus não é um Deus assim tão feroz assim, não. Que fica lá, 1, 2, 3, parou. Opa, orou em língua ali, quem foi que orou em línguas aí? Quem foi que orou? Eu nem ouvi o cara orando em línguas. Nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus de ordem. Vamos combinar isso daqui. Leiamos um pouquinho mais. Alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Quanto aos profetas, que falem 2 ou 3 e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Percebe? Olha o que ele fez com a profecia. A mesma coisa que ele fez com as línguas. Por quê? Imagine um montão de pessoas falando ao mesmo tempo. Mesmo na nossa língua. Quem entende alguma coisa? Meu irmão, é uma questão de lógica, meus irmãos do céu. Aí alguns aqui pegam isso aqui e levam a extremo. Deve ser traumatizado com línguas estranhas, sabe? Deve ter fulaninhas aí, doutores da teologia aí, que deve ter trauma, deve ter perdido a namorada para algum pentecostal, sabe? É, deve ter algum teólogo aí, tradicional ortodoxo, que perdeu alguma namorada aí para algum pentecostal, é o mínimo. Porque leva para cada lado, meus irmãos. Leva para cada lado, percebe? Ou de repente alguém foi fechado, foi ultrapassado na avenida por um carro pentecostal. Só pode ser, porque como é que alguém pode levar isso aqui a esse extremo? Olha só, línguas, 2 no máximo 3. Profecias, 2 no máximo 3. Qual é o objetivo aqui? A compreensão, a edificação, o entendimento, o discernimento, compreender o que está acontecendo, meus irmãos. Agora, por que alguns levam ao extremo? Para de puxar a brasa para a sua sardinha. Que tal se você levar a sua sardinha até a brasa? Então, um pouco de lógica, né? Um pouco de obviedade. Aqui Paulo não está falando, não faça isso. Fale consigo mesmo e com Deus. Os profetas, que falem 2 ou 3, e os outros julguem. Olha, até os profetas que está falando na linguagem da pessoa. Os outros julguem, por quê? Para ver se a doutrina, se o fundamento é bíblico. Se os profetas, se os mensageiros, se os pregadores estão pregando, os outros avaliem. Está na Escritura? Está de acordo com o espírito da Escritura? Está de acordo com a mentalidade da Escritura? Não está, então eu rejeito esse profeta, essa profecia. Eu não quero essa profecia, meus irmãos. Não é tão difícil entender isso daqui. O mesmo que ele faz, a mesma régua que ele aplica para as línguas estranhas, ele aplica para as profecias. Línguas, se não houver intérprete, fale consigo mesmo e com Deus. Profecias, fale 2 no máximo 3 para que todos possam entender. E os outros julguem, os demais ouvintes, para de ficar no embalo, julguem o que está sendo dito e julguem a partir da mentalidade do Espírito, a partir dos fundamentos da Escritura, tá bom assim? A partir do alinhamento apostólico. Não é tão complicado assim. Nós é que estamos fazendo a nossa comunidade ser muito engessada. Você que está fazendo, por quê? Porque deve ter perdido a namorada para algum pentecostal, é no mínimo. No mínimo, se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, e de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Todos podem, não tem que ter pressa. O alvo é que todos sejam instruídos e encorajados. Aí ele vem com essa aqui, olha só. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Esse papo de que eu não consigo parar, mentira. Esse papo de que eu perdi o controle, papo furado. Papo furado. Eu perdi o controle, papo furado. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o domínio próprio, não. Papo furado. Pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz. Tá bom até aqui?
Deus de paz. Então, nosso Deus é um Deus de ordem. É o segundo dia que nós falamos nesse mesmo tema. Deus é um Deus de ordem. Cada um tem algo. Cada um tem algo. Maravilha, maravilha. Mas que tudo seja feito para a edificação, para o encorajamento, para a instrução, para a consolação. Tem algo a dizer? Ótimo. Tem algo a falar? Ótimo. Tem algo a pronunciar? Muito bem. É bom que você tenha. Agora veja bem, é para a edificação, é para a consolação, é para o encorajamento. Você tem algo a dizer? Muito bem, diga. Agora espere a sua vez. Espere o seu momento. Se houver línguas, então, se há línguas, fale consigo mesmo e com Deus. Tem interpretação? Interprete as línguas. Tem línguas? Deve ter interpretação. Tem línguas públicas? Tem línguas públicas? Tem que ter interpretação. Do contrário, fale em línguas consigo mesmo e com Deus. Tem línguas audíveis? Tem línguas públicas? Tenho. Haja interpretação. Não tem interpretação? Fale consigo mesmo e com Deus. Há profecias? Está vendo profecias? Então que haja avaliação ou julgamento, meus irmãos. Julgueis as profecias, sim, senhor, sim, senhora, sim, senhor. Existe profecia? Existe. Então que haja avaliação, que haja julgamento, que haja um exame. Ele não está falando que não pode ter profecia. Do mesmo jeito que ele fala da profecia, ele fala das línguas. Por que alguns aí do outro lado falam assim, não pode ter mais línguas, as línguas cessaram? As línguas cessaram? Ah, é? A profecia não cessou, a revelação não cessou, porque só aquilo que você não gosta tem que cessar. Porque é só o que a gente não gosta, gente. Nós excluímos o que nós não gostamos e nos apropriamos do que nós gostamos. Será que não é imaturidade sua não saber lidar com as línguas? Será que não é isso? Não sabe lidar com as línguas, aí você pega e lixa todo mundo. Porque se cessaram as línguas, cessaram também as profecias. Cessaram também as revelações, porque tudo está no mesmo pacote, no mesmo molho. Mas porque você é imaturo, tem medo, não sabe lidar com essas coisas, você prefere limar isso daí, prefere excluir isso daí, reduzir a nada. Percebe? Então, há línguas, são públicas, então que haja interpretação. Tem profecia, então que haja exame, que haja avaliação, que haja julgamento. Tem profecia? Se houver profecias, que haja avaliação, simples assim. Agora, você tem medo? Você tem medo de ser avaliado? É só o que eu posso pensar. O nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus é um Deus de paz. Nosso Deus é um Deus de ordem. A ordem não apaga a chama do Espírito, tá ok? A chama, ou a ordem, a organização, uma comunidade bem administrada não apaga a chama do Espírito. Não apaga o Espírito. Pelo contrário, o culto bagunçado é que apaga o Espírito de Deus verdadeiro, o Espírito verdadeiro, a mentalidade verdadeira. Entendeu? A ordem não apaga o Espírito. Escreva em algum lugar, a ordem no culto, a organização no culto, não apaga, a menos que você chame de espírito aquilo que não é espírito. Pelo contrário, na minha visão, um culto bagunçado é que apaga realmente a mentalidade do espírito. Perde-se a mentalidade do espírito e começa a adotar outras mentalidades que não tem nada a ver com o espírito da profecia, com o espírito das escrituras, com a mentalidade das escrituras. Exatamente isso. A desorganização, a bagunça é que apaga. E aí começa a aflorar a desorganização, a bagunça, o que não tem nada a ver com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não é desordeiro, meus irmãos. O Espírito de Deus não é bagunçado, não é desordeiro. Olha a criação do mundo, como é que foi feito, queridos. Não começou com aves. Não começou com pássaros voando no céu, não, irmãos. Não começou lá com as estrelas, não. Tudo em Deus é organizado, não é engessado, mas é organizado. Nem todo engessamento é organização. E nem
toda a espiritualidade é bagunçada. Nem toda manifestação do Espírito é bagunçada, nem toda manifestação do Espírito é engessada também. Então a gente precisa tomar cuidado. Precisamos tomar o devido cuidado para que nós não percamos a essência, para que nós não percamos o conteúdo, a qualidade do Evangelho de Cristo Jesus. Então, a ordem não apaga o Espírito, a ordem protege a manifestação verdadeira do Espírito de Deus. A ordem protege, a organização, a ordem protege, um alinhamento bíblico protege a manifestação do Espírito de Deus. Acordemos para a vida. Liberdade sem estrutura, liberdade sem ordem vira um caos. Liberdade sem estrutura, sem alicerce, sem fundamento, vira um caos. A estrutura sem o Espírito vira apenas o quê? Um ritual. Toda organização, toda administração, toda ordem sem o Espírito é cansativo e vira ritual. E toda liberdade sem estrutura vira um caos. Toda liberdade sem alicerce, sem fundamento, vira um caos. Mas também toda a estrutura, toda a ordem, toda a organização sem o Espírito vira tudo um ritual. É só mais um religiosismo. Olha só, primeiro dia Deus criou isso, segundo dia Deus criou aquilo, terceiro dia Deus criou aquilo. Veja a ordem da criação, se não tem lógica. Olha só, a ordem da criação tem lógica, queridos irmãos. O nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de ordem, é um Deus de ordem, é um Deus de ordem. Por que a gente não acorda para isso? Por que você não acorda para isso? Vocês estão entendendo, estão compreendendo? Não deixe a chama do Espírito ser apagada por conceitos humanos. Não deixe. Ordem não apaga o Espírito. Na verdade, é muito mais fácil bagunça apagar o Espírito, porque assim, começa a acontecer coisas que às vezes alguns chamam do Espírito ou de Espírito, mas não é. Então, eu tenho na minha cabeça que a bagunça apaga muito mais o que é do Espírito. Aí passa a ser emocionalismo, passa a ser sentimentalismo. É isso que eu penso. A ordem não apaga as chamas do Espírito, o fogo do Espírito. A ordem protege a manifestação do Espírito. A ordem, ela protege a verdadeira manifestação do Espírito. Então se pergunta, eu estou participando de uma comunidade que tem mais ordem do que Espírito? Porque a ordem, a estrutura sem o Espírito vira um ritual. Será que você só não está participando de um ritual que você chama de evangélico? Poderia ser judaísmo, poderia ser um montão de ismo por aí. A ordem protege a manifestação, a ordem não apaga a chama do Espírito. A liberdade sem estrutura vira um caos. A estrutura sem o Espírito, vira um ritual. Que você nessa manhã pense nisso. Meu Deus é um Deus de ordem. Eu estou cultuando a Deus de forma ordeira, tem alicerce, tem fundamento, porque toda coisa bagunçada e desordenada não tem Deus. Se está caos, não tem Deus. Deus, quando chega, ele acaba com o caos. Nosso Deus é um Deus de ordem. Amém? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco também. Peço a vocês que nos ajudem em oração. As orações de um justo podem muito em seus efeitos. Não deixem de orar por nós, por favor. Peço a vocês também que nos ajudem financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, porque precisar, nós precisamos pedir, nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar.
Vamos orar agora? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus.